Ô, Matheus, na SAP eu te convidaria para trabalhar na SAP, na Sociedade Anônima do Pretzel, viu? Conte comigo sempre, viu? Conte comigo. E eu? Não, tu é um cara que tem que fazer um concurso público primeiro para passar. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, seja em que momento você estiver ouvindo, vendo, né, este querido podcast. Tá começando mais uma edição do Segunda Bola, podcast do Yahoo Brasil, em que a gente fala sobre esportes. Sou Matheus Ribeiro, apresentando aqui mais uma vez o nosso querido e glorioso podcast. Estou aqui, como sempre, com os meus queridos amigos blogueiros, queridos amigos e blogueiros, né, os dois, começando por Alexandre Pretzel. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, meu caro Matheus, sempre um prazer, né, e uma honra. Na nossa pauta de hoje, se eu fosse dono de um time, eu já sei quem eu não contrataria. Eita, começando. Posso perguntar quem seria? Pode, claro. Jorge Nicola seria o primeiro, né? Esse não entraria na minha SAF. Aí tu teria alguma chance, André Carboni, talvez, né? Mas como é que você faria com as 3 séries deles? Mas a primeira contratação seria Luiz Anversa. Esse sim. Puxa saco. É quem puxa o saco dele. Entendi. É na base da amizade. É que nem o Corinthians, né? A SAF do Pretzel vai ser que nem o Corinthians, só os parceiros. Bom, o Nicola torce contra, cara. A Portuguesa quer fazer a SAF e ele é contra. Então eu contrataria um cara desse. Ele é contra porque não vai ser ele comprando, né? Claro, exato. Comprando ele amar. Na realidade, ele queria ser um dos investidores, não aceitaram, né? Aí é que tá o detalhe. Não tem dinheiro pra isso. É verdade, isso tá. E como vocês já perceberam, estamos também com o Jorge Nicola. Tudo bem com você? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que for para todos vocês. Já começamos com pequenas lorotas, né? Eu sou a favor da SAF, especialmente na Portuguesa. Lorota é você falando que você não tem dinheiro suficiente para comprar a Lusa. Também não tenho. Se eu tivesse dinheiro, a primeira coisa que eu faria era te mandar para a Coreia do Sul, para que você pudesse conhecer os responsáveis e as responsáveis pelos maiores sucessos do K-pop mundial. A gente vê ali atrás algumas das estrelas. Qual o nome das meninas mesmo? As principais são a Kim Dae-yu e a Kim Song-sun. A Kim Dae-yu. Eu ia pagar para você conhecer a Kim Dae-yu. Mas como ainda não tenho esse dinheiro. Mas vamos falar sobre SAF. O tema é legal. Hoje vai ser palpitante. Vamos discordar bastante. Eu e Pretzel, eu tenho certeza. Bom, a gente já deu uma palhinha aí, né, do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre SAFs mais uma vez, né? Já deve ser a 15ª edição do podcast sobre SAF só esse ano. Até porque realmente é um assunto que não tá saindo de moda, né? A gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, no dia 26. Na última sexta, o Bahia teve uma reunião para apresentar a proposta do Grupo City, né, para os seus conselheiros. Uma proposta que já tá rodando aí já faz muito tempo. Que o Bahia teve alguns entreveros no meio do caminho, mas acabou que tá tudo certo agora e tá bem próximo aí de ser anunciado o Bahia como mais um dos times do Grupo City, né? Nicola, você que tá bem por dentro dessa história, dá uns detalhes aí pra gente, por favor. Bora lá. Primeiro contar que essa é a maior SAF da história do futebol brasileiro. Só para trazer alguns números, Cruzeiro e Botafogo fecharam a venda da SAF. Eles venderam 90% das ações dessa Sociedade Anônima do Futebol com a promessa de investimento de 400 milhões de reais. No momento seguinte foi o Vasco, que vendeu 70% das ações por 700 milhões de reais. O Bahia é o mais novo integrante desse grupo. Faltam só aprovações do Conselho Deliberativo e dos sócios. Parece ser uma questão de formalidade, porque os números são muito bons. O Grupo City ofereceu 1 bilhão de reais por 90% das ações. Entre outras novidades, o Grupo City promete fazer do Bahia o seu segundo maior clube em termos de investimento do grupo inteiro. O Bahia vai se tornar o 12º time da família City e o Bahia só vai ficar atrás do Manchester City em relação ao investimento. A folha salarial para esses primeiros anos deve ser de no mínimo 120 milhões de reais, incluindo o 13º. A gente está falando de uma folha de 9 milhões de reais que vai se tornar a maior da história do Bahia. E aí um complemento em cima de um discurso feito pelo Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, e que na sexta-feira passada conversou com os conselheiros. Ele deixou bem claro que hoje
Ele até vê como legal o fato de o Bahia ser querido por vários torcedores de outros times, né? Uma espécie de segundo time. Até citar a portuguesa, eu fiquei lisonjeado. E aí vem a frase que eu queria destacar com vocês. De acordo com o Ferran Soriano, essa história de queridinho dos outros torcedores vai acabar. Porque o Bahia vai vencer tantos outros que ele vai passar a ser odiado, mais ou menos como aconteceu com o Manchester City. Pretzel, o que você acha dessa proposta do Grupo City para o Bahia e como você vê a chegada de mais um grupo de fora aqui, agora ainda mais um grupo bem poderoso, né? Eu acho assim um pouco pretencioso o Ferran Soriano, né? Porque ganhar no Brasil não é bem assim. Aqui tem muito mais equilíbrio do que na Europa. É só ver o Red Bull Bragantino, né? Que achou que ia montar uma grande estrutura e que ia atropelar os adversários, e não é o que está fazendo. Mesmo com uma estrutura gigantesca, vai ter o CT mais moderno de base do futebol brasileiro, né? O Red Bull Bragantino está sofrendo aí, Foi campeão da Copa Sul-Americana, mas não consegue decidir o Campeonato Paulista, tá mal no Campeonato Brasileiro na Série A. Foi vice, né? Foi vice, perdão. Decidiu a Sul-Americana, perfeito, foi vice. Disputou uma fase de Libertadores, ficou em último no seu grupo. Quer dizer, então, assim, ó, não é da água pro vinho que você vai ganhar, né? O Bahia é um grande clube. O Bahia tá entre os 14 grandes, uma torcida gigantesca pelo Brasil todo. Mas esse negócio que nós vamos atropelar e que nós vamos ganhar de todo mundo, isso eu quero ver para crer. Principalmente num futebol tão parelho e tão difícil para times médios e pequenos como é o Brasil. Posso já começar discordando do Pretzel, Matheus? É assim, o Grupo City tem a expertise no Manchester City, né? Quando eles assumem o Manchester City, era um time que brigava muito mais. Eu acho até que em condição parecida do Bahia. Aquele time que brigava para não cair e para se sustentar na primeira divisão. E aí, aí que vai a primeira discordância, vamos ver se vocês concordam. Para mim é muito mais difícil você montar um time campeão da Premier League do que montar um time campeão no Brasil. O nível de investimento exigido para você ser campeão da Premier League é astronômico, até porque se paga muito dinheiro lá. Na comparação com os clubes brasileiros... Mas tu recebe muito dinheiro também, mas tu recebe muito dinheiro na Europa também, mas é que todo mundo recebe, tu consegue fazer então, time. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Pretzel, para que você monte um time forte na Inglaterra, você precisa gastar um caminhão de dinheiro. Para você montar um time forte no Brasil, nem tanto. E aí com outro detalhe, que torna a missão, entre aspas, no Bahia um pouco menos complexa. O Grupo City vem do exterior. Independentemente de trabalhar com dólar ou com euro, a moeda deles lá vale 5 vezes a nossa. Então isso torna o investimento aqui 5 vezes mais barato. Eu não tenho a menor dúvida de que é mais fácil pro Grupo City, caso ele queira de fato investir, fazer do Bahia campeão brasileiro do que o Manchester City lá atrás campeão inglês. Foram 5 anos até a primeira conquista do título, o Ferran até lembrou dessa história. Não é que comprou e no ano seguinte saiu ganhando, ele até pediu um pouco de paciência para os conselheiros nesse primeiro momento. Mas para mim não há a menor dúvida, é muito mais fácil ser campeão no Brasil com a SAF do que na Inglaterra. Você acha o quê, Matheus? No Brasil talvez seja um pouquinho mais de problema, porque quando a gente tá falando por exemplo, da Premier League, tá, que a gente tem esse dinheiro que é investido pelo clube, mas o dinheiro que os clubes arrecadam dentro da liga é bem parecido. A distância não é tão grande assim. Quando você chega aqui, se não mudarem os contratos, o Bahia vai estar ganhando, tipo assim, um absurdo a menos do que o Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E não vão mudar. E esse que é o grande negócio. Tipo, o ponto de partida, nesse caso, é muito mais para trás. Porque, tipo assim, a condição financeira do City, por exemplo, mesmo antes da chegada, já era uma condição financeira muito mais estável. Muito mais que bate de... Não dá pra falar, por exemplo, que batia de frente com o Chelsea, com o Manchester United, por exemplo, mas era uma diferença muito menor. Esse é que é o meu grande porém com o Bahia nesse momento, que a diferença que, por exemplo, é um investimento gigantesco. E isso a gente não pode falar. Mas se a gente for falar de passos que o Bahia vai ter que tomar até chegar lá na frente, eu acho que são mais passos do que o City precisava tomar para poder chegar lá na frente, na Inglaterra. Só um exemplo rapidinho em cima do que o Matheus está falando. Não, direito de transmissão, não tem a menor dúvida. Mas na semana passada, e a gente vai debater daqui a pouquinho sobre o Atlético, sobre a chance da Fenway Sports Group se tornar a dona da SAF do Atlético. É uma negociação que está rolando, né? E a Fenway, como todos sabem, ela é a dona do Liverpool. Na última temporada, no último mercado de transferências para essa temporada, a Fenway fez investimento em apenas 2 atletas, né? E a soma das contratações desses 2 atletas, um uruguaio e um português,
custaram 440 milhões de reais a Fenway Sports. Com 440 milhões de reais, no Brasil você monta, não um time, mas você monta 2 times. Você, com 440 milhões de reais, você monta o melhor time do futebol brasileiro num mercado só. Então, se você investir metade, você está investindo 220 milhões de reais, com 220 milhões você... É isso que eu quero dizer. É mais acessível montar um time campeão aqui do que montar... Você precisa de muito dinheiro. O Grupo City vai gastar uma fortuna como gasta lá, aqui? Eu acho que não. Não, vai ser o segundo investimento, vai ser menor do que lá. Vai ser menor do que lá. Até porque o retorno também ele é incompatível também. Não tem a menor dúvida. Você joga você vai jogar a Champions League, o outro você joga a Libertadores da América. Não tem a menor. Por isso que é importante a gente dizer que o Bahia vai se tornar o segundo do Grupo City. O que eu já acho uma baita sacada, cara. Se eu fosse torcedor do Tricolor, eu estaria muito feliz. Adoraria que a minha Portuguesa tivesse sido comprada pelo Grupo City. Porque não é só se juntar. Não é só ter a chancela do Grupo City, por exemplo, fazer parte do hall de todos os patrocinadores. Os parceiros comerciais do Grupo City vão ser todos sugeridos para o Bahia, e o contrário, a recíproca é verdadeira. Então, os patrocinadores do City vão ter a possibilidade de patrocinar o Bahia. Tudo isso já faz com que o Bahia comece a próxima temporada de uma maneira diferente. Eu acho que o torcedor do Bahia tem muito motivo para estar satisfeito, e aí só para destacar o futebol da Bahia, né? Porque o Bahia volta à primeira divisão com o Grupo City e o Vitória volta para a segunda divisão depois de ter 2% de chance de acesso, né? Então técnico é bem legal. João Bursi foi o grande responsável por colocar o Vitória de volta na Série B. Agora, a torcida do Bahia é muito maior do que a do Manchester City, né? Pelo menos em poder de consumo, eu acho que isso vai ser muito favorável. Mas é que gasta-se menos aqui, né, Pretzel? Eu entendi o que você falou de tamanho de torcida, sim, mas talvez a possibilidade de cada torcedor de lá gastar mais do que aqui, até para citar um exemplo claro, o poder aquisitivo, claro, não pode comparar o poder aquisitivo, mas o Bahia com o tamanho da sua torcida, ele pode trazer muita força para essa parceria, porque a torcida do Bahia é fanática, né? É um negócio realmente impressionante. E aí, Matheus, só antes de você propor o próximo assunto, só mais um detalhezinho. Eu já vi muita gente falando, mas por que o Grupo City vai gastar 1 bilhão com o Bahia, sendo que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos com a promessa de 400? Dá para dizer que Cruzeiro e Botafogo foram muito mal vendidos? Acho que essa discussão a gente vai, mais cedo ou mais tarde, vai ter. É só importante lembrar que no contexto da compra da SAF, tá muito um detalhe muito importante é o valor da dívida do clube. Porque quem está comprando a SAF do clube, quer queira, quer não, a pessoa está associada a essa dívida. E quando você vai comprar o Cruzeiro e Botafogo, você sabe que esses dois clubes têm 1 bilhão de dívidas, esse valor não pode ser tão alto para compra. O Bahia, de todos esses que eu citei, do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, é aquele com a menor dívida. Dívida na casa dos 300 milhões de reais. E aí é até legal contar aqui do 1 bilhão de promessa de investimento, 500 milhões vão ser para contratações e formações de times, 300 milhões para pagamento de dívida e 200 milhões para investimento em infraestrutura. Então o fato de ter uma dívida menor do que os 700 milhões do Vasco e menor do que 1 bilhão de Cruzeiro e Botafogo tornaram essa operação do Grupo City do Bahia a maior operação de SAF no Brasil. Até eu ouvi isso de uma pessoa do Grupo City um tempo atrás, que seria muito difícil até passar perto do Cruzeiro pelo fato de como o clube estava com as dívidas estruturadas. Quer dizer, ou não estruturadas, né? Não estruturadas. Uma completa bagunça. Mas eu acho que um ponto positivo até pro Bahia nisso é usar a rede de olheiros do Grupo City, né? Porque você vê que já tá em vários outros países, tá, por exemplo, aqui nas Américas, tá nos Estados Unidos, tá na Bolívia e tá no Uruguai. Sim. Eu acho um grande problema recente nosso aqui na América do Sul é que, por exemplo, vários jogadores de outros países têm saído muito cedo da América do Sul, sem que a gente possa tentar pegar e puxar o cara para jogar 2 anos aqui, por exemplo. Porque, tipo, se você for pensar, eu coloco meus olheiros no Paraguai para poder assistir jogadores. Eu consigo trazer esses meninos, tipo assim, com 16, 17 anos para cá e com potencial de revenda ainda bom para a Europa também. Acho que isso vai ser um fator muito grande de sucesso para o Grupo City também. E não só de sul-americanos, né, Matheus? Mas, por exemplo, vamos pensar com a cabeça do Grupo City. É assim, existe algum país que revele mais jogadores do que o Brasil?
Eu não acho. Eu não acho que exista uma safra de. Você consegue pensar em alguém, Pretzel? Não, é porque aqui a quantidade é muito grande e a categoria de base é muito forte. É muito forte. Mas passa muito por aí, por ser algo cultural, por ser a grande chance do garoto pobre mudar de vida e porque a gente tem 200 milhões de pessoas contra, por exemplo, muito menos da Argentina, do Uruguai, enfim. Mas eu acho que o Brasil é o maior celeiro de craques, é o país que mais fornece, que mais fabrica craques. Então, o Grupo City, de forma estratégica, vem ao Brasil para transformar o Bahia num grande garimpo. Você vai buscar craques e vai poder distribuir não só para os times do grupo, para o New York City, para o Troyes, para o Lommel da Bélgica, mas para o Manchester City, mas também para o mercado. Você faz um grande filtro, se você faz um baita trabalho, e até por isso o nome do João Paulo Sampaio é tão forte no Bahia. A ideia do Bahia e do Grupo City é trazer o gerente de futebol da base do Palmeiras pro profissional, mas muito voltado também para a busca de atletas. Porque ninguém no Brasil tem uma rede de olheiros tão boa quanto o João Paulo Sampaio e as demonstrações são claras, né? De não só como times campeões, como formação e surgimento de novos atletas. Então, eu acho até que vai ser um movimento que vai ser repetido. E aí os outros clubes é que podem se beneficiar. Porque ao perceberem que o Grupo City está tirando vantagem do fato de o Brasil ser um grande celeiro de craques e muita gente está saindo direto para o Grupo City, eu imagino que daqui a pouco os donos de outros grupos e times também vão buscar essa sustentação no futebol brasileiro. Eu acho assim, o Botafogo ele tem sido um exemplo. Olha a quantidade de jogador que chegou ao Botafogo, né? O Botafogo talvez não precisasse desse número todo, precisava de mais qualidade em relação à quantidade. E aí chegaram vários jogadores e tu olha pro time do Botafogo, o Botafogo não tem um time. O Botafogo não vai cair, né? Porque tem times piores. Mas assim, o Thiago Franklin, né, que é do canal TF, que ele só fala de Botafogo. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu coloquei o Botafogo como candidato a rebaixamento. Ele me chamou de maluco. Não, o Botafogo vai lutar pelo título. Não. Pode esquecer que esse primeiro ano é um ano de transição, com a chegada de muitos jogadores ao mesmo tempo, como está sendo agora, né? E aí o Botafogo ele vai ter uma política de futebol, mas não vai ter tempo para ajustar essa política de futebol. O que vai acontecer? O Botafogo vai ser forte em 2023. Aí sim, com uma temporada mais longa, né, com uma pré-temporada bem exemplificada, com a diretoria sabendo muito mais de como funciona, né, a estrutura do futebol brasileiro. Aí sim, acho que o Botafogo ele é candidato a alguma coisa em 2023. Para o Bahia, voltar de uma segunda divisão é traumático, cara. Não é fácil tu reconstruir de uma hora para outra. Então eu vejo o Bahia só a médio prazo, viu, Nicola? Eu não vejo o Bahia a curto prazo sendo uma força do futebol brasileiro. Eu acho que nem é esse o projeto dos caras. Quando o Ferran Soriano fala que no Manchester City foram 5 anos até o primeiro título, eu acho que ele dá mais ou menos essa dica. Olha, até porque 10 milhões de reais de folha, Pretzel, não vai fazer do Bahia uma superpotência. Não. Só para contextualizar para a galera que tá assistindo. O Grêmio gasta 12 e tem um time horroroso, né? Pois é. Embora o Atlético Paranaense e o Fluminense gastem 7 e 6, um é finalista da Libertadores e o outro foi semifinalista da Copa do Brasil. Mas não dá para imaginar que o Bahia vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro e Corinthians, que gastam 30 e 20, gastando 10. Mas os 10 milhões do ano que vem já vão ser muito mais do que os 2 milhões desse ano, os 6 milhões do ano passado. É a maior folha salarial da história do Bahia. Aí é juntar a expertise do Grupo City com a capacidade profissional dos caras que vão trabalhar com esses 10 milhões. Mas são passos lentos e graduais. Não vai haver um investimento como foi feito, por exemplo, no Manchester City, não tenho a menor dúvida disso. E o Botafogo que você citou, Pretzel, ele me lembra muito o Palmeiras do primeiro ano de Alexandre Matos, cara. Que precisamos reformular completamente esse time daqui. Uma qualidade menor, eu acho. Mas você lembra que o Matos contratou 25 jogadores naquele primeiro ano? Lembro, mas eu acho que ainda não deram certo. Mas o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil no primeiro ano. Acho que tinha mais time. Foi vice-campeão paulista, tinha mais time. Tinha mais time. Não, e aqui eu acho também, a questão do Botafogo, por exemplo, é um trabalho que começa, vamos falar a verdade, começa já no meio da temporada, né? Não tem um plano, porque, tipo, o Textor e o seu pessoal assumem de verdade no meio do Carioca, né? É isso. Então, tipo assim, você já tá atrás de planejamento, você é um grupo novo tentando ainda entender um pouquinho do futebol brasileiro também, porque é extremamente difícil. Eu conversei com pessoas de fora, um tempo atrás, por exemplo, que tive que explicar, por exemplo, que os clubes do Brasil têm sedes sociais. Alguns não entendem nem isso. Inclusive
que dá um golfe, baita prejuízo. peteca e bocha, né? E que dá um baita prejuízo. Essa deve ser a parte mais difícil, é explicar que você tira dinheiro do futebol para mandar para a sede social. Só mais uma rapidinho, a próxima vez que a gente fizer um... Pô, mas tu não deixa o Matheus falar, cara. Quando é o André que apresenta, tu fica pianinho, esperando ele te chamar, cara. Porra. Eu vou me calar depois dessa, prometo. Volto a falar só no final da... Pode terminar essa, depois a próxima não mais. Volto a falar só depois no final das considerações finais. No próximo podcast que a gente fizer sobre SAF, minha sugestão é que a gente convide Eduardo Freeland e o Anderson Moreira, porque o aproveitamento deles até agora é de 100%. Eles estavam no Botafogo, conseguiram acesso que foi, cara, guardadas as devidas proporções, bem complexo. Quando o Anderson assume, o Botafogo estava mais para cair, estava mais para se manter do que para subir. E aí eles sobem o time e são convidados a se retirar. E o mesmo vai se passar no Bahia. A dupla volta a trabalhar junto, acho até que com menos mérito no Bahia do que foi no Botafogo. O Anderson, inclusive, discutindo com o torcedor, esses dois certamente não estarão no projeto para o ano que vem. Então eles têm 100% de aproveitamento. Eles conseguem subir 2 times e aí, entre aspas, como prêmio, por causa da SAF, acabam sendo mandados embora. Eles não devem ter boas recordações da SAF, não. Pois é, mas o fato de subi-los não quer dizer que eles sejam bons, né? Pode ser isso também. Sim. O trabalho aparece. Mas talvez na divisão de elite eles não consigam repetir o que eles estão fazendo numa Série B. Talvez. E aí quando você compra também, né, Prétio? Quando você compra um clube, você quer pôr as suas impressões digitais. Você quer trazer os caras da tua confiança, né? Enfim. Em qualquer empresa é assim também. Não adianta. Quando tem uma mudança radical no comando, ou uma fusão, por exemplo, muita coisa pode mudar. E a torcida também quer ver alguma coisa diferente, né? A torcida vai falar assim, pô, tipo, eu não quero esse cara que tava aqui na Série B. O cara pode ser bom, mas, tipo, pô, sei lá, vamos buscar um português, vamos buscar um argentino aí, vamos fazer alguma coisa diferente. Tu tem toda a razão. Eu acho que o primeiro reforço aqui do Brasil que me falaram que pode ser do Grupo City, atenção que eu vou dizer, tá? É uma contratação. É o Wesley, atacante do Palmeiras. Certo? Foi o que me disseram lá no Palmeiras. É quente a história. Que já tem até um contato feito e tal. Tem vários detalhezinhos que ajudam. E o Palmeiras está esfregando as mãos até para negociar logo, para não deixar passar muito tempo também. Tem 3 detalhes que conspiram para essa informação do Pretzel se confirmar. O primeiro deles, o Wesley é torcedor do Bahia. Então, inclusive, já foi alvo de uma baita confusão no jogo Palmeiras e Vitória, muitos anos atrás na base, quando ele dançou, imitando o Vina, enfim. O segundo ponto é que o Grupo City tenta contratar o Wesley a 3 janelas. Já tentou levar para o New York City, já tentou levar para o Troá e todas as vezes esbarrou nas pedidas do Palmeiras. O terceiro ponto é que o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Wesley, é o mesmo cara que intermediou o acordo entre o Grupo City e o Bahia. A informação do Pretzel é oficial. Há a intenção do Grupo City e do Bahia de contratar o Wesley para a próxima temporada. É que o Palmeiras e a Leila não costumam vender por valores baixos. Vamos ver o apetite do Grupo City. O Wesley joga mais que o Veron? Eu acho que não joga mais que o Veron. Eu acho que não joga. Mas assim, e o Veron foi por 10 euros pro Porto, né? Mas o Wesley é mais útil no time principal. O Wesley aparecia com mais frequência no time titular do que o Veron. O Veron tem mas com utilidade? Mais utilidade pro Wesley do que o Veron? Eu não vi. Não, é que o Veron tem. O Palmeiras alega que vendeu o Veron também, Pretz, por conta de questões comportamentais. Tava saindo muito, enfim. Eu não vejo o Wesley com esses problemas. Mas tá bom, que seja na casa dos 10 milhões de euros. Eu acho que é a partir desse valor, Pretz. Pensando no Bahia, ainda um pouquinho no Grupo City, por exemplo, na questão do Vasco, por exemplo, também. Tá enrolado, né, Matheus? O Vasco tá enrolado lá, porque não sabe se sobe, né? Tem esse pequeno problema aí, né? O Vasco, como disseram nas redes sociais aí, perto do acesso culposo, né? Que não tem intenção de subir, mas vai subir. Tá subindo mais pelo pessoal não querer subir do que pelo Vasco mesmo querer subir, né? Como você vê essa questão, por exemplo, de grupos terem vários clubes no mundo inteiro? A gente está falando do Grupo City, que está chegando no seu 12º clube. A 777, que está indo para o Vasco, também já tem mais clubes. A gente tá falando, o Ronaldo também tem outro clube. O Ronaldo tem o Valladolid na Espanha. Como você vê essa situação? Acho que é alguma coisa que a FIFA deveria permitir, que deveria fazer alguma coisa sobre... Não, se forem países diferentes, eu acho que não tem muito problema. Agora, se for, por exemplo, o Grupo City compra o Bahia e compra o Inter, tô dando um exemplo, né? Aí não dá, porque fatalmente eles vão se enfrentar, sabe? A Parmalat, quando patrocinou Palmeiras e Juventude, teve esse problema, e lá era cogestão. Palmeiras e Juventude se enfrentaram em 95,
E eu me lembro que se o Palmeiras ganhasse do Juventude, eu fiz esse jogo, né? O Palmeiras passava para a fase final. Nossa, você é velho, eu só tenho 30 anos de profissão, o dobro do que tu tens, por exemplo. 30 anos? O dobro do que tu tens. Tenho 20. Não, se tu conseguir chegar nos 30, tem que levantar as mãos pro céu, porque é só isso que eu quero te dizer. Mas assim, o Palmeiras e Juventude na época se enfrentaram em Caxias do Sul, e eu me lembro que passaram a semana toda dizendo que o Juventude ia entregar pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras ia para ficar entre os 4 semifinalistas. E sabe o que aconteceu? O Palmeiras, com força máxima, foi jogar, o Juventude ganhou por 2-1. E aí o Palmeiras ficou fora das semifinais. As semifinais foram Fluminense e Santos e Botafogo e Cruzeiro. Né? Então se discutiu muito isso. Olha lá Parmalat, né? Tem 2 times, como é que vai fazer isso? Então eu acho que é perigoso isso. Tu ter 2 times na mesma divisão, no mesmo país, é complicado. Agora, o Ronaldo tem o Valladolid na Espanha e o Cruzeiro no Brasil. É praticamente impossível que esses times se enfrentem em algum momento, né? Agora, também se fala que o Ronaldo pode ir para a CBF. Para ir para a CBF, ele tem que largar o Cruzeiro, eu imagino, né? Porque o Juninho teve que largar o Ituano, o Juninho Paulista. Não tem como tu ter um time, né, nas tuas costas, tu sendo dirigente da CBF. Então, eu estou muito curioso para ver como é que serão os passos do futebol brasileiro em 2023. O Matheus, essa história dos grupos aí é curiosa. Por exemplo, a Red Bull, quando compra o Bragantino, já tinha o Red Bull Brasil, né? E continua com os 2 clubes, é que eles não vão poder competir, isso. Eles não vão poder competir na mesma divisão. Se em algum momento o Red Bull Brasil subisse a primeira divisão, ele não poderia jogar a primeira divisão, como acontece, por exemplo, com o Barcelona B, com o Real Madrid B, e por aí vai, né? Acho que esse é um caso menos emblemático, porque o investimento no Red Bull Brasil é um investimento só para a categoria de base, enfim, o Red Bull Bragantino é claramente o time da Red Bull por aqui. A gente já assistiu a casos, por exemplo, como do Leipzig e do Red Bull Salzburg, que corriam o risco de se enfrentar em mata-mata de Champions, né? Esse é um caso que talvez seja mais complicado, porque eles são de países diferentes, mas fazem parte de uma mesma família e poderiam se enfrentar. Ainda não aconteceu, né? Mas talvez aconteça um dia na Liga Europa, por exemplo, né? Mas aí eu não sei como lidar com isso. Mas definitivamente os grupos que comprarem times no Brasil, eles vão ter um time só. Não vão ter 2 para evitar esse tipo de problema, claro, né? Mas é algo que faz parte da nossa nova realidade, das SAFs, do profissionalismo, do futebol moderno. O Thales Magno, será que seria bom pro Bahia? Como é que ele tá na Major League Soccer lá, né? Tinha melhorado, né, Matheus? Ele melhorou, não melhorou, Matheus? O New York City, o time dele foi campeão, né? Campeão, e ele jogou bem nos playoffs, foi ele bem. Entrava, né, Matheus? Ele não era titular, mas ele entrava bem, né? Não titular. Agora é titular absoluto. Eu tô tentando achar o jogo da final aqui, mas tá difícil. Achei ele superdimensionado, viu? Mas vamos ver. Na temporada passada, Matheus, foram 18 jogos e 3 gols, né? Por exemplo, ele jogou 1 minuto na grande decisão contra o Portland Timbers. No jogo de ida ele tinha entrado faltando 32, foi quando ele fez o gol, né? Não, foi na semifinal, desculpa. Semifinal, contra o Philadelphia Union, né? Que ele marca um gol entrando faltando 32. Na decisão contra o Portland, a decisão foi contra o Portland, não foi, Matheus? Foi a final. Daí ele joga 1 minutinho só. Mas nessa temporada ele tem sido titular, ele tem jogado com mais frequência. Ele admitiu que teve problemas de dificuldade de adaptação e tal, ele foi pra lá sozinho, mas agora melhorou um pouquinho a situação dele lá. Tem aquele Kaique também, que era do Fluminense, que tá sendo emprestado pra tudo quanto é time e não joga no City, né? Impressionante, né? Tem o Savinho também, né? O Savinho também tá no PSV agora, né? No Grupo City. O Iacolto, que foi a maior venda da história do Curitiba, tá nesse momento no Girona lá da Espanha, né? O Girona é uma espécie de parceiro, né? Pra botar os refugos lá, né? Pra quem não quer, né? Eles tinham a promessa de que nesse ano eles iam montar um time do Girona melhor pra que o Girona não caísse, mas já tá brigando lá na parte de baixo de novo, né? Mas também tem uma questão que, por exemplo, o Chelsea fazia isso com o Vitesse, que era só um parceiro, não era um clube dentro do clube do Chelsea, né? Que era questão, tipo, de... Na Inglaterra se tem regras mais rígidas de visto de trabalho, né? Pra poder entrar. Uhum. Então, jogadores que o Chelsea comprava, por exemplo, o Alex passou um tempo no PSV. O zagueiro que foi pro Santos, não foi? Que era do Santos. Isso. Passou um tempo no PSV até conseguir, tipo, que o Chelsea conseguisse provar que ele poderia, que ele, tipo assim, que agora eu não lembro quais são os critérios exatos, mas, tipo assim, eram algumas coisas assim. Teve jogadores que o Chelsea deixava jogando 3 anos no Vitesse,
antes de poder aproveitar para poder, tipo, ter isso, né? Para poder, tipo, ter o visto de trabalho. Bom, a gente tava pensando, a gente tava conversando com o Nicola mais cedo, inclusive, sobre isso. Que o podcast seria muito sobre as SAFs realmente podem mudar a ordem do futebol brasileiro. Eu acho que o Nicola trouxe um exemplo que, pelo menos ele acha que talvez possa ser a mudança, né? Para combater os principais times do Brasil hoje, né? Porque assim, até em cima do que o Pretzel disse agora há pouco, ele falou, você acredita que o Bahia seja capaz de brigar por título já no primeiro ano? Não acho não. Assim como não acho em relação ao Botafogo, com o Vasco e com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai ser aquele que menos vai investir de todos esses, tá? Porque o Ronaldo super pé no chão, mas investindo muito em profissionalismo, na busca pelos jogadores corretos, enfim. Mas eu acho que esses times eles vão precisar de um período médio a longo prazo para brigar por títulos, para serem campeões brasileiros, da Libertadores. A primeira SAF que eu acho que tem potencial para mudar a ordem do futebol brasileiro e para forçar os times que são radicalmente contrários a ter uma SAF a repensar essa ideia é o Atlético Mineiro. O Galo já tem hoje, reconhecidamente, um dos 3 melhores elencos do país. A temporada é horrorosa, mas talvez hoje atrás só do Palmeiras e do Flamengo, em termos de elenco, né? Digamos que a Fenway Sports Group, que é essa dona do Liverpool, ou qualquer outra empresa desse tamanho, compre o Atlético e sai investindo 300 milhões de reais, 400 milhões de reais no primeiro ano. Esse sim é um time que eu acho que pode se desgarrar de Flamengo e Palmeiras com investimentos muito pesados, com reforços, por exemplo. Você traz, por exemplo, o De La Cruz, o Soares, que são 2 caras em fim de contrato, que não ficaram, que podem não ficar no River Plate e no Nacional. Aí você vai buscar o Rossi do Boca, enfim, você monta uma seleção com investimento externo, né? Eu acho que o Atlético poderia ser o primeiro clube a via SAF se tornar quase que imbatível e fazer com que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Inter e Grêmio, que hoje são os desistentes em relação à ideia da SAF, não que eles pensem nisso, mas que eles sejam forçados pelos seus torcedores. Olha o sucesso que faz o Atlético Mineiro, a gente tá ficando para trás se a gente não virar SAF. É mais ou menos essa a minha ideia. Esse é o conceito que eu tenho pensado. Eu acho que poderia ser o primeiro caminho de SAF, é forçar esses outros a repensar essa ideia. O Grêmio já tá dando um passo um pouco mais adiante. O Grêmio é conservador. O Grêmio é conservador, mas o Grêmio não fecha a porta para isso. No Internacional nunca ouvi. Aqui tem a resistência fortíssima do Corinthians e do Palmeiras, né? Fortíssima. O São Paulo talvez vire por uma questão de urgência financeira, né? Porque tá numa situação financeira dramática. Mas, se a gente for pensar nas cenas que a gente viu esse fim de semana aí, eu acho muito difícil. O Prétio, assim, o Grêmio e o São Paulo montaram comissões. Não, o São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil, porque para tu teres a SAF, o teu conselho ele fica sem poder. E o conselho do São Paulo tem 120 vitalícios. 120. Mas os caras nem precisam ir no clube. Eles nem vão no clube. E assim, se você for pensar, o São Paulo, faltando uma semana pro jogo mais importante dos últimos 10 anos do clube, a preocupação da direção tá em votar renovação. Quer dizer, forçar a passar uma possível renovação, possível reeleição, né, no caso, não renovação. E passou, né? E passou. As imagens do Casares comemorando são lamentáveis. E assim, se você. E ainda tem que pensar, tipo, o Nicola até deu uma matéria esses dias no blog dele, que o São Paulo tá devendo dinheiro pros jogadores. Vai entrar o dinheiro do Antony, vai pegar esse dinheiro para pagar essa dívida, né? Claro. Só que não vai conseguir pagar antes da final. Isso sim. Queriam pagar antes da final para poder ficar bonitinho, mas não vai ter como. É assim, por que o São Paulo promoveu essa votação entre os sócios uma semana antes da final da Sul-Americana? Porque você não sabe se você vai ser campeão da Sul-Americana. Claro. Se você é campeão da Sula, você aprova isso com até relativa facilidade entre os sócios. Se você perde, é bem possível que não aprove, porque o futebol manda, o resultado do futebol é determinante. Então, esse é o primeiro ponto. O São Paulo e o Grêmio foram dos 7 que eu citei, os únicos que se permitiram montar comissões para discutir o assunto. Mas vamos pegar o exemplo do São Paulo. O São Paulo montou uma comissão e pediu que essa comissão apresente os resultados em um ano. Então, durante um ano, 5, 6, 7 membros do conselho vão estudar os prós e contras. Se você quer comprar um carro, se você quer comprar um apartamento, ou se você quer casar, mas você quer mesmo fazer uma dessas 3 coisas, você não vai ter um período de um ano para estudar. Quando você faz isso, você está atendendo aos anseios da torcida, você está dando uma resposta para o torcedor, mas está
deixando bem claro que, pô, esse é o assunto que eu vou tratar lá no final, uma das últimas prioridades. E aí, só para terminar sobre esse assunto, por que os 7 clubes que eu citei, os 4 de São Paulo, o Flamengo, o Grêmio e o Inter, não cogitam virar SAF? Porque os presidentes, os conselheiros e os diretores desses clubes, se esses clubes viram sócios, se esses clubes viram SAF, todo esse pessoal ele passa a ter um papel absolutamente... Não existem mais, não existem mais. Pega o papel do Sérgio dos Santos Rodrigues do Cruzeiro, ninguém escuta falar do presidente do Cruzeiro, o presidente do Botafogo eu já nem lembro mais quem é. Do Sérgio Melo, assim, tá afastado por questão médica. Então, mas ele deve ter alguém no lugar dele, entendeu, Pretzel? Mas esse cara passa a ser presidente só do... mas o CEO Jorge Braga foi mandado embora, né? Pois é, porque assim, Pretzel, essa figura, o cara que é conselheiro do Corinthians, que tem a carteirinha que exibe pra todo mundo, que não paga ingresso, esse cara vai ser uma figura ilustrativa, e é ele que vai decidir se o Corinthians vai virar ou não SAF. Então assim, esses clubes eles só vão virar SAF no dia em que algum clube de SAF for hegemônico no futebol brasileiro. Enquanto isso não acontecer, é bem difícil que esses times mudem de ideia. O Casares, que foi contra a reeleição na campanha política dele à presidência, tanto ele quanto o Outem Ares de Abreu Júnior, os dois eram contra a reeleição. Agora eles fizeram toda a manobra para que a reeleição passasse. O Casares em São Paulo e Avaí, senhores, foi lá cumprimentar os jogadores. A campanha política já começou aproveitando uma goleada de 4-0. Nunca fez isso, ele foi lá para a beira do campo para receber os jogadores que tinham ganho do fortíssimo Avaí. Começou cedo a campanha para a reeleição. Nossa, fortíssimo Avaí, né? Meu Deus do céu. Mas já está reeleito, viu, Preto? A menos que ele faça muita besteira, mas já está reeleito. Porque mas politicamente assim, a oposição do São Paulo é fraquíssima, cara. Mas não, a oposição, sabia que na história do São Paulo a oposição só ganhou 2 vezes? 2 vezes. É praticamente impossível ganhar. Ganhou só 2 vezes, cara. Então é o seguinte, já está praticamente eleito, mas eu não sei o que tu acha, Nicola, mas para mim é uma decepção por tudo que ele bancou durante a campanha política, né? Que era contra, só vou ficar 3 anos e tal, era contra a reeleição. Eu sou contrário à ideia de mudar uma regra do jogo. Você quer fazer a reeleição, você permite para o próximo mandato. Então eu sou contrário à ideia do Casares. Ele legislou em causa própria. Por mais que tenha sido aprovado entre os sócios e entre os conselheiros, é algo que eu não acho bacana. Só acho que tem 2 coisas diferentes. Eu já vi a partir daí muita gente tratá-lo como golpista, e aí é direito de cada um. Mas essas pessoas um pouco mais exageradas compararem, por exemplo, a gestão do Júlio Casares com o antecessor dele, o Leco. Eu acho que não há nenhuma comparação. O São Paulo esportivamente melhorou demais, foi campeão paulista, foi vice-campeão paulista no ano seguinte, e agora na final da Sul-Americana. No período de 5 anos do Leco foi uma só final, já são 3 em 2 anos. Mas financeiramente é um time que... O Conselho do São Paulo adora um golpezinho, né? Entre aspas. Eles gostam de rasgar estatuto, de mudar as regras. Adoram isso aí. Adoram. É para se perpetuar no poder, Pretzel. Claro. O único objetivo é esse. E aí, só para completar, então assim, em 2 anos o São Paulo, no seu departamento de marketing, trouxe muito mais receitas. O time é muito mais competitivo em clássicos. Era uma vergonha nos clássicos na era Leco. Mas, de fato, eu não concordo com essa decisão. Acho que teria que ser para o próximo presidente. Sobre o Atlético Paranaense, viu, Matheus? O presidente Petralha disse recentemente, numa entrevista que eu participei, que ele quer uma SAF que vai ser superior a Vasco, Botafogo e Cruzeiro juntos. Pelo menos 1,5 bilhão, né, Preto? Isso aí dá de 1,5 bilhão a 2 bilhões. E ele diz que já tem um plano arquitetado para transformar o Atlético nesse valor aí. Vamos ver. Não dá pra duvidar não, né? Porque se o Bahia pegou 1 bilhão, jogando na Série B, com muito menos ativos... O Atlético Paranaense é um clube modelo, cara. O Atlético Paranaense, ele mudou de patamar. Você pode gostar, você pode detestar o Petralha. Mas o Petralha foi responsável por revolucionar o Atlético. E hoje o Atlético Paranaense, ele tem que servir de modelo para todos os clubes médios e pequenos do país. Se você quer se inspirar em alguém, é no Atlético Paranaense. Porque... revela jogador, consegue jogar campeonato brasileiro abrindo mão do pay-per-view. Os caras, o Atlético Paranaense, pelo 2º ano seguido, joga sem o pay-per-view e não tá nem aí. O Atlético Paranaense foi o primeiro a abrir mão dos estaduais, jogando com o Sub-23, porque entendia que a cota da Globo era ridícula. Então, assim, é óbvio que há exageros, é óbvio que o Petralha, em alguns momentos, ele passa do tom, ele pega pesado, mas muitos dos métodos, do modus operandi, deve ser copiado pelos outros clubes. Por exemplo, você falou da questão que o Grupo City pensa em colocar 200 milhões de investimento em infraestrutura, né, do Bahia. Pô, o Atlético já tem isso. Não precisa. Tem um estádio extremamente moderno, o centro perfeito, ótimo exemplo. E aí quando um investidor vem comprar, Matheus, outra coisa legal, o Atlético Paranaense teve superávit nos últimos
6 ou 8 anos, eu vou pegar aqui, mas, cara, dá uma olhada, era um time que na virada de 2021 para 22 tinha 152 milhões de reais aplicados de dinheiro. Então, talvez 1,5 bilhão seja pouco, Pretzel. Levando em consideração que o Bahia tá pegando 1 bilhão com 300 milhões de dívida, jogando a Série B, porque assim, os ativos do elenco contam também, né? Você vai comparar o ativo do Atlético Paranaense hoje, os jogadores do Atlético Paranaense hoje, com os jogadores do Bahia. Bem poucos atletas do Bahia são aproveitáveis ou garantem valor de mercado. Só no Vitor Roque você tem um atleta de talvez 100 milhões de reais. Então, imaginar uns 2 bilhões para o Atlético Paranaense não é uma maluquice, não. O Petróleo sempre vai jogar um pouquinho lá para cima também, né? Mas não é uma coisa que você vai falar, tipo assim, se o Atlético pegar 1,5 bilhão, por exemplo, eu não acharia estranho. Com a forma que o clube é organizado, seja financeiramente, esportivamente, tudo. O Atlético se preparou para isso, né, Matheus? O Atlético se preparou para chegar nesse nível. Exatamente, o pessoal fala, não, tipo, como é que esse time tá fazendo isso, não sei o que. Gente, é óbvio, o time se preparou, o planejamento sempre é bom. Porque, por exemplo, o Palmeiras e Atlético da Libertadores. O Palmeiras estava morrendo dentro de campo, ele joga com o mesmo time a temporada inteira. O Atlético tinha o time quase novo. Jogou bem pouco durante a temporada. Enquanto a gente fala aqui no Campeonato Paulista, não, a gente tem que botar todos os titulares aí para jogar o tempo todo e tudo mais. Enquanto isso, o Atlético tá jogando com os aspirantes lá. Mas se o Atlético jogasse com o Paulista, também melhor. Se o Atlético Paranaense jogasse o Campeonato Paulista, eu acho que ele não. Porque assim, porque é da grana também, né, Pretzel? Porque lá no Paraná, a emissora de TV, agora nem é mais da Globo, mas a emissora de TV paga 1 milhão de cota, né? No futebol paulista, o Palmeiras, por exemplo, pega 20 milhões de reais. Então, isso torna o Campeonato Paulista um estadual diferente. A federação, para se resguardar, ela põe lá que tem que jogar com os titulares, a maioria das vezes, e os clubes aceitam. Mas com 20 milhões na conta, né, Pretzel? Então, sim. Enfim, o Paulista ele é um problema do ponto de vista do calendário, mas não é um problema financeiro, pelo contrário. Não, isso aí. Porque você tem 20 milhões de cota, você tem mais 5 milhões se você for campeão. Enfim, é um campeonato que não é deficitário do ponto de vista de bilheteria. O problema é que o Paulista é uma exceção entre os estaduais, né? Sim. Você vai no Rio de Janeiro, é um fiasco. Você vai em Minas Gerais, é outro fiasco. No Paraná, o Atlético joga há muito tempo com o Sub-23 e é campeão. São 3 títulos nesse período jogando com o Sub-23. Aí é a desmoralização do campeonato, né? Você joga com o Sub-23 e é campeão, aí, enfim. Esse ano, se eu não me engano, realmente não passou na filiada da Globo lá. Tava passando numa TV legislativa, alguma coisa assim. Tipo, teve uma temporada que foi da Zon também, não foi, Matheus? Eu acho que foi ano passado que foi da Zon. Enfim. É que os jogos da final foram só da Zon também. Foi uma confusão. E sobre as SAFs que já estão rodando aqui no momento? Nicola, o que você acha dessas SAFs? O que você tem visto? Tem alguma que você destaca como positiva nesse primeiro ano aí, digamos? A gente tem tamanhos diferentes de SAFs, né? Por exemplo, o Botafogo de Ribeirão é do Adalberto Batista, ex-diretor do São Paulo, ele comprou o Botafogo e investe uma quantidade menor de dinheiro. O Botafogo acaba de subir da 3ª para a 2ª divisão. Tem o Paulo Pelaipe como executivo de futebol, o Paulo Baier como técnico. Mas vamos falar sobre as maiores, né? Eu acho que todas estão dentro daquilo que eu imaginava, com exceção ao Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, foi uma grande surpresa, Matheus. A temporada do Cruzeiro em 2022 é uma temporada próxima da perfeição. Dentre as possibilidades, pelo que se investiu, que foi muito pouco, o Cruzeiro praticamente não gastou com contratação de jogadores, foram só jogadores que chegaram de graça. E quando você contrata de graça, o seu índice de acerto tende a diminuir. Porque se você está pegando de graça, é porque você não é capaz de concorrer quando você vai por jogadores que precisam ser comprados. Então você, na teoria, diminui a sua capacidade de buscar os melhores. E se você pegar os jogadores, o Cruzeiro acertou em quase todos. E o Ronaldo tomou decisões extremamente complexas, como abrir mão, por exemplo, do Fábio, que era o maior ídolo da história do clube, o Maicon, que seria um zagueiro titular durante a temporada. Enfim, se acerta com o Paulo Pesolano, baita contratação. Você vai buscar o Edu, você contrata o Oliveira, enfim, quase tudo que... O Edu já é jogador de Série A há um bom tempo, os clubes da Série A que não se deram conta.
Um dos poucos erros do Cruzeiro na temporada foi em relação ao Vitor Roque. O Cruzeiro não poderia ter perdido o Vitor Roque da forma como perdeu, porque demorou para renovar o contrato, não quis oferecer aquilo que o menino pediu, o Atlético foi e bancou a multa de 24 milhões de reais, hoje esse garoto já vale 70, 80, 90, 100 milhões de reais. Esse talvez seja esse é o único erro que eu posso apontar do Cruzeiro na temporada de 22, o resto é tudo muito próximo da perfeição. E é difícil você imaginar que você saltando de 7 milhões em 2020 para 5 milhões em 21, para 3 milhões em 2022, e é nesse ano de 22 que você vai ter o seu melhor time. Cruzeiro campeão não, com acesso com 7 rodadas de antecedência, pode ser campeão nessa sexta-feira, para mim a grande surpresa entre a SAF. Se o Botafogo faz aquilo que eu imaginava, você vai contratar um monte de jogador e depois vai filtrar para ir melhorando, o Vasco ainda nem dá para avaliar, porque a 777 já assumiu, mas não pôde contratar, é basicamente assim que eu penso. O Cruzeiro, inclusive, que deu um calor no Atlético na final do Mineiro também, né? Bem, lembra? Com muita intensidade, né? E com elencos completamente diferentes, né? Total. O acerto em trazer o Pesolano, pra mim, eu acho que é o maior acerto de todos. Pode ser. O time não é. Se você for pegar o time no papel, não é um time, tipo, você vira assim, não, tipo, esse time vai ganhar a Série B. Não é nem o melhor da Série B, Matheus. No papel, assim, pro jogador, não é nem... Mas aí eu vou só lembrar... Mas é o mais competitivo, é o melhor treinado. Muito. O Pretz, o Roger, vocês vão lembrar do Roger, né? Jogador do Palmeiras, do São Paulo, do Sport, ele virou técnico, né? E ele treinou o Atlético no Campeonato Mineiro, né? O time foi pra semifinal, acabou eliminado pelo Cruzeiro. E aí o Roger, depois da eliminação, eu tava conversando com ele, ele falou, Nicola, eu nunca vi um time tão intenso quanto o do Cruzeiro. A gente já sabia da intensidade, porque já tinha enfrentado os caras na fase de grupos, mas dentro de campo é um negócio maluco, os caras atropelam. Então, esse é o grande ponto, né? É você conseguir manter uma intensidade durante toda a temporada e atropelar todo mundo. O Cruzeiro não tem ninguém brilhante. Você olha, quem é o jogador brilhante desse Cruzeiro? Não tem ninguém. Mas os caras montaram com muita inteligência, com muita pesquisa e com muito trabalho, obviamente, um time extremamente intenso, como poucas vezes a gente viu no futebol brasileiro. O Pretzel, sua opinião sobre as SAFs brasileiras desse primeiro ano? Olha, eu vou esperar um pouco ainda, porque o torcedor brasileiro ele é muito eufórico, ele é muito imediatista e a imprensa também. Então eu citei o caso do Botafogo e vou aguardar também por outras. Esse time do Cruzeiro sobrou na Série B, na Série A esse time aí, admitido pelo próprio Cruzeiro, tem dificuldade. Não dá, tem que remodelar, tem que mudar. Então, muita calma, né? E a gente tá vendo os gigantes também, como o próprio Grêmio, que estava muito bem vendendo, né? O Grêmio vendeu Everton, Cebolinha, Arthur, Luan, PP, Matheus Henrique, vendeu outros nomes menos, o TT, vendeu o Diego Rosa para o Grupo City, e o Grêmio não tem dinheiro, não tem mais dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas a SAF talvez ela seja para organizar as contas, mesmo que não te dê resultado técnico a curto prazo. Já os clubes que têm conselheiros e mandatos de 2, 3 anos, né, Matheus? Eles querem primeiro ganhar, para depois arrumar o caixa. Então, acho que tem que haver um meio termo aí entre essas duas questões. Eu acho que eu concordo com o Nicola no ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro realmente, tipo, foi um ponto fora da curva esse ano. O Botafogo realmente é uma coisa que a gente vai ter que esperar um pouquinho também, porque, como eu até falei um pouquinho atrás... E o Vasco também, né, Matheus? O Vasco também. É porque o Vasco ainda nem começou, pra falar a verdade, né? Pois é. Com os problemas. O Botafogo foi pego realmente no meio da temporada, né? Então, tipo assim, não houve um planejamento. Eu quero ver realmente como que o Botafogo se porta o ano que vem. Que o grupo que tá aqui já vai ter um entendimento um pouquinho melhor do futebol brasileiro, vai ter tempo para se planejar para uma temporada inteira. Eu quero ver bastante. Eu acho que eu vou acompanhar bem o Botafogo o ano que vem, para poder perceber isso. Bom, a gente vai chegando aqui ao encerramento de mais um podcast. Vamos para as considerações finais. Vamos começar hoje por Jorge Nicola. Só para não perder o costume do Pretzel fechar, né? Assim, ó. Você é muito ciumento, cara. Você é uma realidade. Você quer. Eu tô muito curioso para ver quanto tempo esses 7 clubes que eu citei vão levar para se tornar na SAF. Esse é o X da questão. E eu tenho quase toda certeza que eles só vão se render se
ou a partir do momento em que outros clubes que viraram SAF se tornarem referência, se tornarem modelo. Caso contrário, esses atuais presidentes, conselheiros e diretores vão empurrar com a barriga. Ainda que, por exemplo, para o Santos e para o São Paulo, a SAF fosse extremamente importante. São clubes que dependeriam da gestão profissional, da equação das dívidas, da reestruturação de saúde financeira. O São Paulo e o Santos são dois claros exemplos de times que precisariam virar SAFs, mas eles vão empurrar com a barriga até que exista uma pressão tão grande de dentro para fora que eles sejam obrigados a se render a SAFs. Alexandre Pretzel, suas considerações finais. Bom, primeiro que eu estou pensando em criar a SAP, que é a Sociedade Anônima do Pretzel, porque aí eu fico independente também, viu? Não preciso dividir espaço com algumas pessoas, viu, Matheus? Então eu acho que isso pode acontecer. A SAP, Sociedade Anônima do Pretzel, talvez seja uma boa ideia, né? E segundo, eu vou aguardar para SAFs, porque eu ando muito cético em relação ao Brasil em todos os sentidos, né? Hoje quem fica do meu lado aqui é São Tomé, tá aqui do meu lado, né? Que precisa ver para crer as coisas, né? Porque o Brasil realmente ele preocupa muito em todos os sentidos. Então, acho que o futebol é uma extensão. Um grande dirigente brasileiro me falou semana passada o seguinte: tu acha que tá ruim o futebol em 22? Espera para ver o que vem aí no futebol em 23 aqui no Brasil. Eu fiquei com aquilo, sabe, com essa frase na cabeça e eu tô aguardando, né? Será que vai ser tão ruim assim com o atual comando da CBF? Do jeito que as coisas podem acontecer? Vamos aguardar, mas que a SAF chegou para ficar, em alguns clubes sim, em outros não, por causa dos seus conselhos deliberativos e pelos interesses políticos e pessoais. Assim, tem como piorar de 2022? Olha, o Brasil... Não o Brasil, o futebol do Brasil. O calendário é o mesmo, né? As datas FIFA, por exemplo, a CBF ela quer vender para nós, eu até gravei um vídeo sobre isso, que é uma meia verdade, né? Que o futebol para na data FIFA, não para. A data FIFA é amanhã e tem jogo amanhã. Nós estamos na segunda-feira aqui. Tem Santos e Atlético Paranaense. O Brasil joga às 13h30 e tem Santos e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então isso aí é uma meia verdade, isso aí não se confirma. Mas eles querem enfiar a goela abaixo, alguns aceitam, outros não. Pelo menos esse amistoso é à tarde, né? Se fosse nos Estados Unidos, era o mesmo horário do jogo até. Exatamente. Mas de qualquer maneira, tu tira jogadores de times, né? Isso é inegável. Total. Não tem como. E aí a fala de, não, a gente vai tirar os jogos da FIFA. A gente ficou esperando, tipo assim, quando falaram pela primeira vez, no nosso grupinho da redação, a gente falou assim, cara, não vão fazer isso ano que vem. Não tem como. Ainda mais com tanto de... Na SAP, eu te convidaria para trabalhar na SAP, na Sociedade Anônima do Pretzel, viu? Conte comigo sempre, viu? Conte comigo. E eu? Não, tu é um cara que tem que fazer um concurso público primeiro para passar. Pô, ganhei meu dia aí com essa qualificação de Alexandre Pretzel, mas vamos fechando o podcast por aqui. Realmente, tipo, as SAFs estão aí, a gente vai ver até mais clubes brasileiros entrando nesse modelo, mas eu realmente quero ver quanto tempo pelo menos 3 desses 7 aí vão largar essa ideia nos próximos 3 anos. Eu vou anotar aqui pra gente revisitar, inclusive, daqui 3 anos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.